Lula criticou Bukele e foi destruído com uma única frase histórica. A sala inteira prendeu a respiração. Microfones abertos, câmaras ligadas e o olhar de Lula fixo em Bukele enquanto lançava seu ataque. Você não sabe o que é governar um país de verdade. Um golpe direto, uma mensagem projetada para deixá-lo pequeno. O silêncio que se seguiu foi tão tenso que qualquer um esperaria que Bukele baixasse a cabeça. Mas o que ele fez não apenas surpreendeu, foi infinitamente pior para Lula. Bukele se levantou e avançou calmamente para o centro da sala. E pronunciar uma frase que ficaria gravada na memória política do continente. Uma frase que rasgaria em segundos a imagem que Lula havia construído durante décadas. Uma frase que alteraria para sempre a balança do poder latino-americano. Ninguém imaginou que o jovem presidente de El Salvador teria a coragem de dizer aquilo que todos pensavam, mas que ninguém se atrevia a sussurrar. A cúpula ibero-americana de Santo Domingo havia começado como um evento qualquer, bandeiras impecáveis, apertos de mão. Sorrisos diplomáticos cuidadosamente ensaiados. Mas na terceira sessão ocorreu a ruptura. Lula da Silva, o histórico líder do Brasil, decidiu atacar publicamente o modelo de segurança de Nayib Bukele. El Salvador está violando direitos humanos, declarou diante das câmeras. Isso não é democracia, é autoritarismo disfarçado. As palavras pairaram no ar. Algumas diplomatas assentiram com cautela, outras fingiram revisar documentos. Bukele não moveu um músculo, apenas o observou atento. Como um felino esperando o momento exato para saltar sobre sua presa. Lula continuou falando, seguro de dominar a sala. Presumiu sua experiência, seus anos de luta, sua suposta autoridade moral para ensinar a governar com dignidade. Mas cometeu o erro fatal, o que nenhum político com trajetória deveria cometer jamais, subestimar o rival. Porque Bukele não era um político tradicional. Era o presidente que havia convertido o país mais violento do mundo em um dos mais seguros do continente. E fez isso sem pedir permissão a ninguém. Ao terminar, Lula esperava aplausos, esperava apoio. Mas o que chegou foi algo totalmente diferente. O que estava prestes a acontecer marcaria um antes e um depois na diplomacia latino-americana. Bukele se levantou com uma serenidade desconcertante. Não havia pressa, nem tremor, nem raiva. Era a calma de alguém que já sabia como ia mudar o rumo daquela sala. Caminhou em direção ao púlpito sem desviar os olhos de Lula. O brasileiro tentou manter seu sorriso, mas a expressão o traiu. Em seus olhos surgiu um brilho de inquietude. Presidente Lula, começou Bukele com voz firme e serena. Você fala de direitos humanos enquanto seu país registra mais de 60 mil assassinatos por ano. O impacto foi imediato, preciso, arrasador. A respiração da sala parou por um segundo. Lula franziu a testa. Mas Bukele não havia terminado. Você me chama de autoritário, mas em meu país, as mães podem andar sem medo de que seus filhos não voltem vivos. Pode dizer o mesmo do seu? O silêncio que se seguiu não foi diplomático. Foi o silêncio incômodo de quem acaba de ver o roteiro se romper. O tipo de silêncio que aparece quando alguém diz a verdade sem maquiagem, sem filtros e sem medo. Lula tentou reagir, mas sua voz saiu mais fraca do que esperava. Isso é uma simplificação. Não é uma simplificação, o interrompeu Bukele. É uma realidade. Você pode me chamar como quiser, mas enquanto você faz discursos, eu salvo vidas. E o que veio depois não foi apenas um contra-ataque, foi um espelho. Um espelho que mostrou sem anestesia os fracassos de quem critica à distância. Bukele deu um passo à frente. As câmaras o capturaram de cheio. Você sabe qual é a diferença entre você e eu, presidente Lula? A frase caiu como uma guilhotina suspensa. Eu não preciso convencer jornalistas internacionais de que estou fazendo o que é certo. Meus resultados falam. Quando cheguei ao poder, El Salvador tinha mais de 100 homicídios a cada 100 mil habitantes. Hoje temos menos de 3. Quantas vidas salvamos enquanto você me questionava do conforto do seu escritório? Lula abriu a boca para interromper, mas Bukele levantou a mão. Não com agressividade, mas com a autoridade de quem não permitirá que o calem. Você fala de democracia como se fosse uma teoria bonita.
Mas para as famílias salvadorenhas, democracia é poder sair às ruas sem ser extorquido. É que seus filhos voltem vivos para casa. Isso é democracia real. Não a que existe apenas em discursos elegantes. Um representante do México se acomodou desconfortável em seu assento. Uma ministra da Colômbia evitou fazer contato visual. A atmosfera havia mudado completamente. Já não era Lula quem dirigia a narrativa. Era Bukele. E ele estava fazendo isso sem gritar, sem soberania. Só com fatos e com uma verdade impossível de ignorar. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho. Porque o que vem depois deste momento é simplesmente imperdível. E antes de continuarmos, deixe seu comentário contando o que você acha sobre esta confrontação que está dividindo o continente inteiro. Agora, enquanto Lula tentava reformular sua imagem e recuperar o controle do ambiente que claramente já não era mais dele, lançou uma frase que soou mais como súplica do que como autoridade. Presidente Bukele, acho que o senhor está confundindo segurança com repressão. Mas Bukele já havia calculado esse contra-ataque com antecedência. E o recebeu com um meio sorriso, que não era de zombaria, mas de absoluta segurança em seus argumentos. Repressão. Repetiu com um tom quase didático. Presidente, em meu país encarceramos criminosos, não cidadãos. Capturamos membros de gangues que assassinavam, extorquiam, sequestravam, violentavam e aterrorizavam famílias inteiras por décadas. Se isso para o senhor é repressão, então, presidente, o mundo inteiro deveria reprimir mais. A sentença caiu como um martelo sobre o mármore. Várias delegações começaram a murmurar entre si. Assessores olharam para suas telas com urgência e na sala de imprensa, os teclados começaram a soar freneticamente. Porque o que estava ocorrendo já não era um cruzamento diplomático rotineiro, mas um acontecimento histórico que o jornalismo queria imortalizar em tempo real. Bukele não parou aí, mas finalizou com uma das verdades mais incômodas do debate. Você sabe qual é a ironia de tudo isso? Presidente Lula. Que os mesmos que me criticam por aprisionar criminosos são os mesmos que depois viajam a El Salvador para tirar fotos em nossas praias seguras. Querem desfrutar da segurança que construímos, mas condenam os métodos com os quais a alcançamos. A contradição ficou tão exposta que ninguém conseguiu refutá-la sem que se vissem com a hipocrisia. Lula buscou desesperadamente apoio visual entre os outros presidentes. Mas a maioria baixou o olhar para não ficar presa no fogo cruzado. Enquanto alguns poucos assentiam discretamente, como quem aceita que Bukele estava dizendo o que muitos pensavam e silenciavam. Ainda assim, o mais impactante não era o que foi dito até aquele momento, mas a frase final que estava prestes a proferir e que se tornaria um divisor de águas na história política latino-americana. Bukele inclinou-se ligeiramente para o microfone. Baixou levemente seu tom de voz, o que paradoxalmente forçou todos a ouvi-lo com mais atenção e disse: Presidente Lula, o senhor foi uma referência para a América Latina, alguém que inspirou milhões. Eu cresci ouvindo seu nome, entendendo que o senhor representava esperança para os pobres de seu país. E digo isso com respeito. Quando o senhor chegou à presidência, o Brasil tinha esperança. O povo acreditava que o senhor viria para mudar as regras do jogo. Mas algo se quebrou pelo caminho. A sala respirou profundamente ao mesmo tempo. Como se todos sentissem um golpe emocional iminente. O senhor acabou se tornando parte do mesmo sistema que jurou combater. Eu não vou cometer esse erro. Não vim a este lugar para ganhar aplausos de elites internacionais, nem para ser aceito em seus clubes diplomáticos. Vim para servir ao meu povo e, se para conseguir isso eu tiver que suportar críticas de vossas partes, então as aceitarei com orgulho. O impacto foi fulminante. Alguns representantes começaram a aplaudir timidamente, como temendo as repercussões, enquanto outros permaneceram imóveis, gostando de processar o peso daquelas palavras. Lula, acuado, tentou replicar com uma frase que já não tinha força. Porém, Bukele o cortou com a precisão de um bisturi. Injusto. Presidente, o injusto é que líderes de países com índices de criminalidade altíssimos pretendam me dar lições de moral. O injusto é que enquanto meus cidadãos dormem seguros, seus cidadãos têm que colocar grades, alarmes e cadeados em suas próprias janelas.
Isso, presidente, é o realmente injusto. E então chegou a frase que se tornaria manchete mundial. Em clipe viral, em meme político, em análise acadêmica por anos, mirando-o nos olhos, sem ressentimento, sem ódio, somente com a firmeza que a verdade respaldada por resultados confere, proferiu. Presidente Lula, o senhor pode ter mais experiência que eu e mais anos na política, mas tem algo que eu tenho e o senhor perdeu há muito tempo. A confiança do meu povo. Enquanto o senhor busca agradar a organismos internacionais, eu busco algo muito mais importante: a aprovação das mães salvadorenhas que agora podem dormir tranquilas. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que nem uma cadeira se moveu. Nem aplausos, nem murmúrios, apenas um silêncio denso, histórico, carregado de significado. Lula ficou petrificado com a boca entreaberta, tentando formular uma resposta que nunca chegou. Seus assessores trocaram olhares preocupados, cientes de que a narrativa havia mudado para sempre. Bukele não esperou aplausos, simplesmente assentiu serenamente, como quem acaba de cumprir uma missão, e voltou ao seu assento, deixando no ar uma mensagem tão poderosa que todos os presentes compreenderam que acabavam de testemunhar o colapso simbólico de uma era.